que dar uma acordadinha. Alguma comunicação ficou atravessada. Não que eles estejam certos, a gente sabe da coisa, da organização criminosa que se torna, às vezes, uma torcida. Mas essa necessidade de se organizar, de se manifestar dessa forma, em função de uma coisa que era lúdica, que é lazer, tem em torno disso aquelas variáveis ocultas, né? Nesse caso, conflito de classe, insatisfação com outras coisas, falta de educação, falta de trabalho, outras coisas sociais que a gente sabe que às vezes o futebol paga a conta. Mesmo que ela não consiga se realizar através do resultado do time de futebol? Então, essa é a parte mais freudiana, né? do jogo, não é isso? Essa energia que ela mobiliza, essa carga, o mundo fica bom porque o jogo teve o resultado que a gente esperava. Isso torna a vida simples, né? Absurdamente simples. E o inverso torna as coisas radicais. A gente está falando da energia mais instintiva e por isso ela é tão forte, né? Queria aproveitar, Milton, fazer uma pergunta para o Tite, claro, aproveitando a psicóloga. O Evaristo de Macedo, uma vez conversando comigo, ele disse o seguinte: o Evaristo é cheio de folclore, de frases assim memoráveis. E ele falou, foi quando o Vitória estava, ano passado, que o Vitória estava para cair para a Série B, o Evaristo assumiu o time e perguntaram se ele gostaria que trouxessem um psicólogo. Ele disse que não, ele não gostaria, porque ele acha que o problema de jogador é salário em dia, dinheiro no bolso, põe dinheiro na mão do jogador que ele vai correr e vai jogar bola. Você acha que você gosta de trabalhar, tem um acompanhamento psicológico? Você concorda um pouco com o Evaristo nessa frase de que o problema da cabeça do jogador está no bolso? Tem algumas pessoas que o Evaristo, o Zagallo, são pessoas profissionais que tu tem que colocar numa moldura e reverenciar pelo todo o passado, por toda a história que tem. Talvez o Evaristo tenha sido um pouquinho simplório na observação dele e sabe que o aspecto psicológico é um aspecto fundamental. Aliás, para mim ele é fundamental. Se eu tiver com a minha cabeça boa, se eu estiver equilibrado, eu vou conseguir desenvolver melhor a minha atividade profissional, as minhas atividades sociais, a minha relação familiar, tudo gera dessa forma. A minha opinião é de que um profissional da área de psicologia ele deve estar integrado no grupo de pessoas, estar comprometido com o clube, com as suas ambições. A partir daí, sim, exercer uma atividade que ela seja como técnico. Eu ative no Grêmio, a Lisete trabalhou comigo quase que 2 anos, teve no Corinthians uma assessoria e não uma forma mais direta. No São Caetano eu ative, no Atlético nós não tínhamos, mas uma pessoa incorporada ao meio para que não seja aquela fórmula mágica, né? Ou de que a coisa está explodindo, então vamos trazer uma psicóloga que ela vai conseguir de alguma forma estabilizar emocionalmente e a equipe vai começar a produzir. Não, as coisas não são assim. Ela tem que fazer parte de uma equipe de trabalho para que também ela possa exercer uma atividade que contribua. Mas acredito, sim. Buscando exatamente essa declaração do Evaristo, que eu me lembro dela, como é que você acha que funciona a psicóloga se ocorre, infelizmente, isso é comum não só no Brasil, no resto do mundo, em clubes em que o mês tem 60, 90, 120 dias, quer dizer, o bolso está vazio. Fica a cara do Vampeta, eles brincam de me pagar e eu brinco de jogar. Eu faço de conta que eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Eu faço de conta que eu estou satisfeito e eles fazem de conta que da mesma forma. Eu acredito eu sou puritano, pode me achar puritano nesse aspecto, mas eu acredito que o amor pela atividade profissional ele supera por vezes, ou na grande maior parte das vezes, o lado financeiro. Desde que, e aí eu estou falando das equipes top, elas já deem aos atletas um suporte bom. Então, eu estou falando presumivelmente, eu vou pegar um exemplo, sem citar o nome de um jogador do Corinthians, em que ele numa conversa comigo, ele colocou da seguinte forma: disse, Tite, é bom conversar contigo e tal. Eu disse, porque na outra equipe que eu estava, inclusive aconteceu isso, e anteriormente, antes de eu ser transferido, eu tive um acompanhamento psicológico que a partir do momento em que eu consegui colocar para fora, eu estava pressionado, porque as pessoas tinham uma expectativa muito grande a meu respeito, então cada jogo que eu tinha, que eu ia, eu não ia à vontade para desenvolver o meu potencial. Eu vinha pressionado que a equipe tinha que estar numa melhor condição, não podia tinha que estar fugindo da zona de rebaixamento. E eu era o visado maior e eu não conseguia relaxar e desenvolver todo o meu potencial.
Eu disse, daqui a pouco a gente tem a possibilidade de te acompanhar também como profissional à parte para que tu tenhas essa naturalidade. Então, trabalhar em clubes grandes com essa pressão da torcida e com esse envolvimento todo da mídia, tu tem que ter um preparo muito grande. E em alguns momentos, inclusive individualizado, para que o atleta possa desenvolver. E ainda acredito, Katsuki, nesses que já adquiriram, e nesses clubes grandes, a grande maioria, a não sei que jogadores da base, me corrija se eu esteja errado, já atingiram um nível. Então não vai ser o dinheiro, mas vai ser sim a valorização profissional, o estigma do vencedor, vai ser a promoção que faz parte desse conjunto da obra toda. Bom, Vejo, não sei se é puritanismo, mas eu trabalhei com o professor Carvalhais, que era psicólogo, né? Parece uma profissão mais feminina, mas eu acho que o psicólogo ele vai ter, deixa eu dizer da revolução que a psicologia fez no século passado, né? E o que a gente vê é que ela pode ter essa abordagem individual no sentido da pessoa dar significados completos. Então, o fato da pessoa estar estressada, a gente diz que esse estresse ele pode ser o distresse, que é a pressão negativa, que desorganiza, que adoece, que perde o foco, e pode ser o estresse positivo, que seria o eustresse, que é o que a gente espera, como um elástico num ponto bom, que você tem domínio, você enxerga, mas para isso você tem que estar respirando bem, tem que estar presente, né? Porque quando a gente é humano, então quando você tem outras demandas, você perde o foco da resposta. Então, eu acho que em qualquer time, em qualquer grupo, a atitude psicológica, ela é muito produtiva. O que a gente tem aí é o problema de foco, de contexto. Porque às vezes tem que ser individual, outras vezes tem que ser uma atividade em grupo. Cuidada também, porque não dá para abrir tudo, as coisas vão se combinando. Então, um momento de grupo, quais são as preocupações, como a gente vai tomar decisões. Isso também é o que a gente chama de espaço coletivo em termos de conflitos do grupo. Então, há várias abordagens em termos de uso desses conhecimentos da psicologia no ambiente de trabalho, de equipes ou do trabalho esporte. Né? Nesse sentido, eu estava me lembrando, o Carvalhais deve ter contado histórias muito interessantes do relacionamento com o Garrincha. Ele não contou todas, porque eu trabalhava muito naquela época. Cláudio Katsuki contará já no nosso intervalo. Só para a gente ir para o intervalo, professora Cristina, nós temos uma outra situação que é muito interessante também, que é o fato de você ter um grupo absolutamente vencedor, ele chega no auge que ele esperava chegar, que era a grande meta. Obviamente tem aquele relaxamento natural, né, de um time que chegou ao ápice e não consegue retomar. E é óbvio que eu estou falando do São Paulo, que foi campeão da Libertadores já há mais de 40 dias e nesse espaço ele só tem perdido, está lá na zona de rebaixamento e tal. E é praticamente o mesmo time. Quer dizer, saiu um jogador, chegou um novo e tal, mas o técnico é o mesmo, o grupo é o mesmo, os objetivos parecem ser o mesmo. Por que acontece algo do tipo? Então, você estava falando de São Paulo, eu assisti o jogo São Paulo e Fluminense, que o Rogério fez um gol e tomou um gol. Falei, mas não é possível, né? A senhora é São Paulina, pelo jeito? Meu irmão, eu sou esportivo de Guaratinguetá. Tá, para evitar problemas, tenho todas as camisas. Ela aprendeu rápido. Mas sou já há muito tempo, né? E muita gente sabe disso, até brincam comigo, mas meu irmão é São Paulino mesmo. Então, de novo, porque o resultado de cada projeto, vamos dizer assim, ele se define naquele momento. Então, cada projeto é um novo projeto. Agora, quanto migra, de novo, a experiência ou o repertório de uma situação para outra. E o vencedor, o sucesso, o dia seguinte não é fácil. A gente pode associar uma bexiga de festa, que você está inflado, no dia seguinte você é uma bexiga vazia, você passa na rua, ninguém te olha, passa mais um tempo. Então, essa recuperação do que a gente chama de estresse por excesso, muitas vezes a gente não cuida. O tempo, e eu acho que não cuida, mais sabe. O tempo para recuperar, formar um novo repertório, ter um novo cenário do que... Motivar as pessoas em torno Não dele. só motivar, mas é como uma alimentação. Você precisa comer corretamente, precisa ter mais informações sobre o que fazer e precisa drenar o que você viveu. Então, às vezes, você sai de uma situação, nem terminou de curtir e já tem que entrar na outra. Essa passagem, dizem que quando a gente vive fora, a alma demora uns 15 dias para chegar, né, de país para país. A gente, às vezes, não tem tempo pelo próprio desenho do negócio, né? Então, acho que essa parada de reabastecimento, ela precisa ser mais cuidada, como a gente faz hoje no que a gente chama nos efeitos jet lag, das pessoas que mudam de fuso horário. Não é muito diferente o fuso psíquico de um campeonato para outro, né?
Só para fechar mesmo, quando acontece uma situação de crise num grupo, de onde partem as soluções, ou quais seriam as soluções? Como é que se faz para recolher os cacos e falar, não, está na hora de parar e recomeçar? Pega a cola. Eu acho que a primeira coisa é um bom diagnóstico. Saber por que está acontecendo. Isso daí, de novo, ou a equipe ou o técnico. Às vezes o técnico está tão cansado que também não está vendo, né? Mas eu acho que um bom diagnóstico. Primeiro passo é o mapeamento em qualquer situação da vida. E a partir daí, por que aconteceu isso? Porque você não viu, né? Não fez um bom diagnóstico. A gente sempre queima essa etapa, né? Muito bem, nós estamos aqui com a doutora Ana Cristina Limonge, ela que é professora, psicóloga, doutora, enfim, se eu for falar o currículo dela vai tomar o programa inteiro. Mas ela está nos ajudando a entender um pouco a realidade dos grupos, né? Por que times de futebol aparentemente bem formados não dão certo? Nós estamos aqui também com o técnico Tite, transmitindo toda a sua experiência para nós. Maurício Noriega, Ivan Andrade, Cláudio Karsug, e já no próximo bloco nós vamos continuar falando desse assunto, mas vamos tratar também de outros temas do futebol. Voltamos já. Prime Inglês quer dizer primeiro. Em português, quer dizer mais de 1000 gerentes altamente treinados. Prime Inglês também é principal. Em português, também assessoria financeira para cada cliente. Prime Inglês significa primordial. Já em português, significa acesso à sua conta online. Tudo isso porque para nós você vem em primeiro. Você é o principal, é primordial. Ou seja, completamente Prime. O mundo é uma bola. E no Sport TV 2 você viaja pelo planeta do futebol em reportagens especiais. Expresso da Bola. Toda quinta em novo horário, 10h30 da noite no Sport TV 2. Você já reparou que a sua imagem está refletindo? Chegou o Grecin 5 para barba, bigode e costeletas. Em 5 minutos, os pelos grisalhos voltam à cor natural. Não tire nunca esta barba. Grecin 5, barba e bigode. O Vale Tudo Brasileiro reservou o melhor para o final. Pride GP Final Round. Ao vivo. Vanderlei Silva contra Ricardo Arona. Maurício Shogun versus Alistair Overeem. Quem vai erguer o cinturão? Ainda o duelo mais esperado do ano entre Emelianenko Fedor e Mirko Cro Cop. Pride GP Final Round. Dia 28, na madrugada de sábado para domingo, 4 da manhã, no Premier Combate. Você está assistindo Arena Sport TV. Itaipava, a única cerveja produzida com a pura água de Petrópolis. Itaipava, a cerveja sem comparação. Virtua está com a melhor promoção que você já viu. Virtua 300 de R$ 79,90 por apenas R$ 39,90 por mês até dezembro. Isso sim é promoção. Assine já. 0800 726 0800. Se o Brasil é o país do futebol e o Sport TV é o canal campeão, então é aqui que você assiste a todos os lances do Brasileirão 2005, séries A e B. Brasileirão 2005, ao vivo, no canal Campeão do Futebol. Apoio Vivo, entre nesta revolução, mande torpedos por menos. Líder, a única cerveja realmente sem álcool do Brasil. Novo Maréia, você pode se dar esse luxo. Super 15 Telefônica, o herói que defende você do super caro.
HSBC, mais de 200 agências abertas das 9 às 18 horas. E aniversário Pão de Açúcar, agora com viagens para a Copa. Nós estamos de volta com a Arena Sport TV desta terça-feira. Hoje nós estamos falando muito aqui da crise dos grandes times, estamos falando da situação de grupos que vão se formando e nem sempre dão certo, outros que a gente não espera nada dão certo, mas também temos informações importantes do mundo do futebol, como por exemplo o grupo milionário do Real Madrid, que também não ganhou nada, rigorosamente nada nas 2 últimas temporadas, embora teoricamente tenha os melhores jogadores do planeta. E não para de contratar os melhores, tanto que amanhã o Robinho faz a sua última partida com a camisa do Santos e provavelmente no final de semana já estará em Madrid, se integrando aos Galácticos do Real Madrid. Robinho esteve ontem à noite como convidado do Bem Amigos e nós vamos acompanhar algumas das suas declarações. E o Robinho tinha um sonho que era ele passando ali por trás na Vila Belmiro, olhando. Você sonhava o quê? Um dia eu vou estar ali dentro? Pensava. Um dia eu vou estar ali, se Deus quiser, jogando, fazendo gol, né? Não esperava que fosse tão cedo assim, tão rápido. Quem era o teu ídolo nessa época? Denner. Eu adorava ver o Denner jogar. E qual foi o ensinamento, se me diz que o Zé está dizendo assim, que o Pelé te passou assim, que você... O pulo do gato. O pulo do gato. Primeiro, primeiro ele falou pra mim, espera o Beto chegar dentro de campo, ele falou pra mim, pra quando eu estivesse no meio campo, sempre procurar dar 2 toques na bola. Mas nunca mais do que isso, assim, no meio campo. E quando eu estivesse próxima área, pra ir pra dentro mesmo. Se eu for uma, já vai ser uma honra muito grande, né? Vai ser uma glória. O Ronaldo ganhou 3 vezes, né? Espero, se estiver bem, ganhar várias, se Deus quiser, né? Mas se eu for uma, já vou ficar bem contente. Essas últimas declarações em relação a ser o melhor do mundo, né? Prêmio da FIFA, que o Ronaldo já ganhou 3 vezes, ele está colocando isso como meta de ganhar pelo menos uma vez, mas se ganhar mais também não é ruim para ninguém. Tite, você acha que tem tudo para dar certo ou não? Ou você acha que ele corre algum risco de não ser o Robinho que a gente conhece aqui no Brasil? Opinião. Eu trabalhei com o Ronaldinho Gaúcho nos 3 meses anteriores ali para a Europa, no Grêmio. O último técnico trabalhou com ele no Sul. Estou falando do Ronaldinho porque considero hoje o melhor do mundo o Ronaldinho. E vejo, sim, o Robinho, eu não sei quanto tempo, 2, 3 anos, não sei, o melhor do mundo. O potencial técnico do atleta, a velocidade de raciocínio e execução, a evolução que ele teve nesses 2 últimos anos. Eu enfrentei o Robinho em 2002, quando o Santos foi campeão, e a única equipe que venceu o Santos foi o Grêmio. Nós perdemos na Vila por 3-0, ele rebentou com o jogo, simplesmente imarcável, né? Depois nós vencemos no Sul, vencemos 1-0, o Santos acabou campeão. A evolução que ele teve, o processo, a finalização dele, a capacidade de assistência que ele tem, ele é um jogador que está evoluindo, ele vai adquirir uma massa muscular maior, principalmente em membros superiores, onde vai suportar mais o tranco ainda. Pode escrever que vocês vão ver daqui 1, 2 anos um Robinho diferente na sua constituição física, ele vai ser trabalhado dessa forma, sem perder a sua mobilidade. Eu acho que esse é o grande desafio em ir para a Europa, para justamente seguir nesse rapidez de raciocínio e execução. E o outro aspecto, eu olho para a cara dele, eu vejo dessa forma, ele me passa autenticidade naquilo que ele diz. As ações dele, e ele deu uma resposta que foi muito interessante ontem. As pessoas, um rapaz colocou para ele, tu está sendo orientado, a gente percebe que tu está sendo orientado pelo teu procurador, pela tua família. Ele disse, eu ouço a todos, ele disse, mas eu falo aquilo que eu vejo como verdade, eu sou autêntico naquilo que eu digo. Eu vejo isso no Robinho. Eu vejo esse ídolo que ele é, que ele passa com uma verdade, diferente de um craque. Um ídolo é um conjunto maior, é das atitudes. O ídolo, ele é uma pessoa que dentro e fora do campo tu pode te espelhar. Eu vejo, apesar de jovem, o Robinho com esse perfil. Agora, Carlos Sugui, mesmo histórias de sucesso de brasileiros na Europa, e eu citaria o próprio Ronaldinho Gaúcho, o Raí, né, que fez muito sucesso na França, e outras histórias de sucesso, não são imediatas, né? Quer dizer, você imagina que o Robinho vai ter que passar pela adaptação que o Ronaldinho passou jogando, por exemplo, no Paris Saint-Germain, que o Ronaldo, o fenômeno, teve na Holanda, né? Porque todo mundo lembra dele no Barcelona, mas você esquece que ele já tinha passado pela Holanda antes. O Raí passou a primeira temporada muito mal no Paris Saint-Germain. Você imagina essa adaptação o Robinho necessitando? Quer dizer, que talvez na primeira temporada ele não seja o Robinho que ele está acostumado? Olha, eu entendo que são poucos e são exceções daqueles que chegam. Vini, Vidi, Vici, como dizia César. Kaká, por exemplo.
chegou e emplacou. Os outros têm todo esse procedimento, o próprio Ronaldinho na farra. Agora, tem para mim algumas zonas de sombra que me impedem de dar um julgamento correto daquilo que vai acontecer com o Robinho. Primeiro, precisaria poder estar dentro do cérebro dele, da cabeça dele, para ver como esse garoto vai suportar o impacto de um mundo completamente diferente, um mundo de ídolos, um mundo em que a rivalidade interna, não adianta falar em grupo, tal, é uma rivalidade realmente existente, porque é uma rivalidade que se transforma também em contratos fabulosos de publicidade. Então, isso é muito difícil. E, segundo ponto, a presença do Vanderlei Luxemburgo. Vocês dizem, você é maluco, o Vanderlei Luxemburgo é brasileiro, conhece. Mas o Vanderlei Luxemburgo está jogando, por outro lado, uma cartada importantíssima. Se ele não ganhar nada, é muito provável que a aventura dele no futebol europeu receba um carimbo dizendo reprovado e vai embora. Então, se em determinado momento, para um acerto tático do time, que é um time totalmente, na minha opinião, desequilibrado para frente, ele tiver que tirar um jogador, o próprio Robinho, para botar, digamos, o Júlio Batista, ele vai fazê-lo, porque antes de mais nada ele defende a pele dele. Então eu estou naquela de, bom, vamos ver, existem as chances reais dele se tornar um ídolo, mas por enquanto vamos ver. Aproveitar. Enfim, se eu tivesse dinheiro, por enquanto eu não apostava, deixar o dinheiro. Eu faço um complemento, me permite? Não, claro. A médio e longo prazo, todas as observações que eu fiz anterior, com essa ressalva... Não é uma coisa muito imediata. Agora, professora Cristina, com a sua experiência de torcedora da Esportiva de Guaratinguetá, é importante para o Robinho também a recepção que ele vai ter, quer dizer, como o grupo vai recebê-lo, como ele vai se inserir nesse grupo, porque ontem mesmo no programa ele disse, nas entrevistas do final de semana, no último jogo dele na Vila Belmiro, ele deixou isso muito claro. Ele falou, olha, aqui no Santos eu tenho uma liberdade com todo mundo, que evidentemente no primeiro momento no Real Madrid eu não vou ter. Ele não vai poder chegar lá brincando com o Zidane, com o Beckham, como ele brinca com os companheiros dele de Santos. Quer dizer, essa recepção do grupo também vai ser fundamental para os primeiros passos dele na Europa? Ela é fundamental, mas ela é incontrolável. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que a saída dele, ele se preparar para uma possível rejeição. E porque essa é uma variável que pode desorganizar tudo. Né? Então, aí eu acho a função de alguém mais experiente, né, além das pessoas que ele tem ouvido, ele fazer uma projeção de cenários. Quer dizer, o que vai acontecer se eu estiver num grupo assim e tal. E meio, existem técnicas para isso, de psicodrama, dramatização e outras coisas, para ele ensaiar essas diferentes possibilidades, porque é um grupo que não é o grupo dele, mas vai vir a ser. Ele ainda não pertence, né? Então, eu acho que existe sempre o discurso, vamos recebê-lo bem e tal, mas a gente não sabe o que está atrás. Agora, isso realmente pode destruir todo o fato, como ele lembrou o Karsud, de um líder desse grupo, ser um brasileiro com o qual ele já trabalhou, porque ele já foi treinado pelo Luxemburgo, isso deve facilitar essa inserção dele? Olha, sinceramente não. Não? Às vezes as pessoas mais complicadas são as que estão próximas. Vide os casos das esposas e tal. Então, a parceria próxima, ela não garante. Porque ela tem uma função utilitária muito explícita, mas não tem a função afetiva garantida. Então, eu acho que... E o temperamento dele, essa espontaneidade, essa certa inocência, vamos dizer, né? Esse jeito... Que dizem que o trabalhador brasileiro também é assim, alegre, disposto, coração aberto e tal. E isso pode gerar uma reação de regressão grave, porque trava o desempenho. Porque o desempenho, a velocidade e tal, está nessa liberdade, nessa certa infantilidade de pensamento, né? Vou brincar, nessa coisa do lúdico bem forte que ele sempre tem. Então, eu não sei se, né, a cultura europeia acha bonitinho isso no palco, mas do lado é um choque cultural muito forte. Eu lembraria até o que a senhora disse lá no primeiro bloco, a concorrência interna no próprio grupo. Quer dizer, nós estamos falando de contratos milionários, de muita gente ganhando muito dinheiro e tal. Mas o Robinho também deu uma declaração a respeito dos prováveis grandes nomes que ficam no Brasil, né? Porque todo mundo tinha a certeza de que o Robinho era o principal jogador em atividade no Brasil e vai ser até a rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro. Para quem fica a coroa? Vamos ver o que disse o Robinho. 3 jogadores que eu gosto de ver jogar, né? Dois eu tenho o privilégio de jogar junto com ele, que é o Ricardinho e o Giovani. E o Fred do Cruzeiro, eu acho também ele um centroavante de muita qualidade. Especial, né? Eu acho que ele logo está na seleção também, que ele joga muito.
Maurício Noriega, é o sucessor aí, vamos dizer, pensando internamente no nosso futebol doméstico aqui, o Fred passa a ser o grande nome? É, o brasileiro, né? Tem o argentino, que é um dos grandes nomes do campeonato, que é o Tevez, né? Que eu acho que está muito bem. Mas hoje, no Brasil, atleta nosso, nascido aqui, o Fred, é um prazer ver o Fred jogar. A qualidade que ele tem, a frieza que ele tem para escolher como ele vai fazer o gol, e ele tem uma gama variada, ele faz gol de tudo quanto é jeito. É um belo jogador. Faz gol sem querer, que o grande artilheiro faz também, isso tem que ver. Ele faz gol bonito, faz gol feio, faz gol trombando, de chuta cabeça. De fora da área. Chuta de fora da área, quer dizer, um jogador 1,85 m, forte para centroavante. Então, tomara que a gente possa ver o Fred pelo menos por 3 anos, né? Eu tive a felicidade de vê-lo jogando no América Mineiro ainda pela Série B, já tinha essas qualidades todas, evoluiu muito, vai evoluir ainda mais. A gente pôde ver o Robinho por 3 anos praticamente, tomara que a gente possa ver o Fred por 3, porque é inevitável que ele vá um dia para um centro mais rico, né, de futebol. E no caso do Robinho, só, se me permite, ele vai sentir uma diferença, mesmo no grupo. Alguns vão encontrá-lo e vão bater nas costas. Outros vão dar a mão, muito prazer, e fica aí. Só para a gente fechar esse bloco aqui, Ivan, você lembra de algum outro nome, não? Além do Fred, que você botaria nessa lista? Olha, hoje eu acho que o Fred realmente, Milton, faz a diferença por tudo o que o Noriega falou, e é gostoso de você ver o Fred jogar. A sensação que você tem é que você vendo o Fred jogar, você vai ver um gol. Eu acho que realmente o nome hoje ainda continua sendo ele. Ô Tite, só para rapidinho, eu queria ouvir a sua opinião sobre o Fred, até porque você conviveu com essa rivalidade Cruzeiro-Atlético nesse primeiro semestre, e você certamente percebeu de perto a importância que ele já tem ali localmente no Cruzeiro, mas que é uma importância que agora com o Campeonato Brasileiro e ele jogando num time de primeira divisão, todos nós estamos percebendo, né? Como é que você avalia esse atacante? O grande nome eu vejo agora com a saída do Robinho Tevez, eu comungo dessa ideia. O Fred é um 9 específico com todas as virtudes técnicas do matador. Ele tem o cabeceio, ele tem a finalização, ele é um jogador alto e forte e não é lento. Inteligente para a tabela, para jogar, não é o brucutu que fica lá na frente e não sai para jogar. E ele teve agora no momento, eu acho, um tanto quanto disperso em sair e não sair, e a direção do Cruzeiro foi muito atenta e foi muito feliz. Trouxe, já definiu a sua situação e o colocou, porque eu vi um dia dando uma entrevista dizendo, eu estou com vontade de sair, já está definido. No outro dia ele já mudou o discurso todo, quer dizer, a gente mostrou muito bem a interferência da direção em cima do foco e da atenção ao Cruzeiro. No outro dia ele já estava, eu quero trabalhar no Cruzeiro quando surgir. Então ele foi direcionado a ter esse foco de atenção, retomou um padrão, é um jogador diferenciado como 9, sim. E eu passei a ter uma outra imagem do Fred, quer dizer, além do grande artilheiro que a gente via pela televisão, mas tive a chance de narrar